Ceci Bragança. Como descobrir o clímax para a nossa história? Ceci, você tem que pensar assim, o confronto máximo do seu personagem, sua personagem, dada a situação que você ofereceu. Não sei se o problema é físico ou psicológico, ou ambos. E aí você tem que ver, muito bem, dada essa situação, isso aqui vai para onde? Qual é o máximo de tensão que pode ocorrer nisso? O Stephen King dá vários exercícios, ele sugere sempre de colocar o seu personagem numa situação horrorosa e aí ver como é que você tira ele de lá. Em geral, ao fazer isso, você acaba pensando num clímax, né? Então, seu personagem tá lá e de repente, sei lá, cai o telhado, de repente alguém entra e aponta uma arma. Para você como você envolver a atenção. Mas isso é Stephen King, né? Que sempre leva a coisa pro extremo. Mas você, dada a situação do seu personagem, você pensa, isso aqui vai para onde? Qual é o pior que pode acontecer aqui? E, em geral, desenvolva nessa direção. O pior e mais dramático, né? Muito bem. Vai. Só o Alan Dias aqui. Pior é o clímax reverso, aquele que a danada sai como um danado que transmite total virilidade para ela e na hora H ela leva 2 minutos. Tá certíssimo, Alan. 2 minutos? Não. Não bom. Tem o da Tana, né, falando que se o clímax ocorre muito no início, deixa de ser clímax? Sim, Tana. Se você continua muito a história depois do clímax, aquele é um primeiro momento de tensão, não é o clímax. E você tem que oferecer outro, tá? Então, não bom. Sim. A Luna Halimah. Veja aí, Sidney. Se a história já é bem eletrizante, o clímax tem que ser bem chocante, né? Sim. No livro Sob a Redoma do King, era tanta bomba que eu fiquei doida com cada página. Já começa com o avião caindo e a gente morrendo. Sim, é isso mesmo. Se você tem um tipo de aventura que já começa dramático, você sabe que o clímax vai ter que ser mais dramático. É a promessa dada pela história. Se começa mais ou menos, aí você pode ser apenas dramático. Mas sim, sempre. Então, se você começa uma correria, tem que ser uma super correria. Muito bem. Eis algumas dicas, crianças, de escritores, né, que pensam sempre em como construir a história mais tensa possível. Uma delas é você escrever o fim antes de escrever a história inteira. Então, você escreveu o clímax. Você escrever qual é o pior ponto. Aliás, você ter uma pergunta central, né? Digamos, a pergunta central de Moby Dick. Moby Dick é aquele, né, o capitão Ahab indo atrás da baleia, a baleia assassina, que já comeu a perna dele e tal. E aí ele junta um baleeiro e lá vai ele para os mares, nem sei mares da onde, mas ele vai correr atrás da baleia. E a pergunta que norteia essa história: o capitão Ahab vai conseguir matar a baleia? Desde o começo é dado isso. Então tem uma pergunta norteando essa história. É legal se você tiver uma pergunta norteando a sua história. O meu personagem vai conseguir fazer tudo? O Frodo vai conseguir levar o anel até Mordor? Ou vai perder o anel no meio do caminho? Isso, ou ser raptado, né? Aquele Precious vai falar o anel, sei lá. São perguntas interessantes para você se fazer. E pode ser que não. No caso de Moby Dick, veja, o Capitão Ahab não mata a baleia. Ao contrário, a baleia mata o Capitão Ahab. Outro spoiler, lamento, tá, gente? Olha, 1920. Tô dando mais um spoiler nesse clássico. E veja que, apesar dessa história ser um tanto lenta e ela não ser construída exatamente como um thriller de suspense, né? Ainda assim fica sempre em suspense. Você tá sempre se perguntando, será que esse maluco desse capitão vai conseguir matar o raio da baleia? E ainda vai acontecendo no final, perto do clímax, que tem um combate no mar, né? A baleia ataca de um jeito terrível, mata o primeiro oficial,
O Moby Dick é uma baleinha furiosa, né? E já tinha matado outros, quer dizer, eles encontram baleeiros que tinham sido abalroados pela baleia para criar o suspense, né? Eles vão chegando perto da baleia, a baleia já tinha outras vítimas, já tinha causado mais desastre. Veja, tá aumentando a tensão. Até tem um primeiro combate, morre um dos caras, e o capitão insiste. Não, eu vou matar esse né? Esse FDP aqui. É o delicado, a linha entre a teimosia e a obstinação, né? Totalmente. Ele lá insiste e tem uma batalha final e a baleia pega e mata o capitão e ainda afunda o navio. Só sobrevive o narrador da história. Teria que sobreviver, porque é ele que está contando a história, né? Senão não teria livro. Senão não tem verossimilhança. Note que o Herman Melville pensou nisso. Se o cara vai morrer, como é que eu vou contar essa história? Então, conta com um narrador que está lá em primeira, como uma testemunha, né? Ele está vendo o que acontece, mas ele sobrevive. Então, veja, a pergunta norteadora da história é uma boa pergunta para você ter. O meu personagem vai conseguir fazer X ou Y? É uma boa. É uma boa também escrever a cena de maior impacto que você está imaginando com o seu personagem. Para nortear a sua escrita. Você pode depois, aliás deve, né? Na hora que você chegar lá, você reescreve. Porque algumas coisas terão mudado. Mas você saber para onde você está indo ajuda a construir para esse clímax. Você sabe, opa, eu tenho que chegar lá. Então, deixa eu ver o que eu vou criar aqui de tensão, né? Se você... Eu não gosto de prólogo, mas tá bom. Eu vou passar essa dica. Se você escreve prólogo, alguém aqui perguntou, olha, o Roger Donas perguntou, a resposta para você, Roger. Podemos começar a história com um pseudo-clímax e lá no final colocar o verdadeiro clímax que destrua o primeiro em algum aspecto? Sim, Roger. Você pode também conversar isso mesmo. Você começa com uma situação tensa e lá no clímax tem uma continuação dessa situação, ela é explicada, ela é desenvolvida, então é um prólogo, né? Ela funciona. Ou justamente, você começa com uma situação e a pessoa pensa, nossa, isso aqui é o pior que pode acontecer. E não, lá adiante você vem e piora bastante aquilo. Então você deixa a situação do seu personagem bem mais complicada. Então sim, pode. Se você põe prólogo, o prólogo deve conversar com o clímax. Ser parte dele ou levar diretamente a ele, ou ser causa da tensão máxima que vai desdobrar no clímax. Eu gostei dessa sugestão. Em geral, eu vou dizendo, olha, o prólogo tem que fazer parte da história. Ele não tem que fazer parte da história, ele tem que fazer parte do clímax da história. Muito melhor essa dica. Então você vai botar prólogo que ele faça parte do clímax ou que ele seja uma das causas, né? Ele demonstre uma das causas que vai dar a encrencaiada lá na frente. Falando em clímax, Laura, conta pra gente quais os serviços que você presta. Tá. Eu faço leitura crítica, cheia de olhares ferozes para o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Dou minha opinião sincera como editora. Eu dou consultoria para quem está em dúvidas, o que faz no mercado. E também dou mentoria para quem está escrevendo biografia ou não ficção. E você, Cid? Eu faço o livro, a produção do livro. Eu sou o cara que vai produzir o seu próximo livro. Então você aí que já escreveu o seu texto, eu vou pegar o seu texto, eu vou fazer a capa, a diagramação, a revisão do texto, a impressão, o e-book, vou colocar nos marketplaces, vou colocar o e-book na Amazon, vou fazer a documentação. E é isso aí, vou fazer um monte de coisa, vou entregar o livro pronto na sua casa. Você me entrega o texto no Word, eu entrego ele impresso na sua casa e colocado lá na Amazon e o caramba 4. Então, para falar com a gente, falar comigo ou com a Laura, aqui embaixo, ó, tem passando aqui no gerador de caracteres, os nossos contatos. Tem nossos contatos em todas as descrições de nossos vídeos. Tem o site escrevasseulivro.com.br para você olhar, ver os serviços que a Laura presta, os serviços que eu presto. Tem o site sguerra.com.br, onde você vai ver meu portfólio e ver mais especificamente os serviços que eu presto. Um beijo na sua alma. Continuamos. E a Débora Amati falando aqui, e os clímax da Agatha Christie? Sem pé nem cabeça, que muitas vezes me dão raiva, né?
O clímax, no caso da Agatha Christie, é a revelação de quem foi que matou o Corvo, né? Então, é esse o clímax dela. No caso, não tem uma... O caso de histórias que revelam quem matou, não tem uma mudança do personagem. Em geral, só tem assim, uma mudança que você fica sabendo quem é o criminoso, dentre todos aqueles que você viu ao longo da história, né? Quem é aquele horroroso que realmente conseguiu matar a tiazinha lá, não sei das quantas, enquanto tomava chá, né? Então, você tem essa revelação. É esse o clímax, no caso da Agatha Christie. É um tipo de história que o arco vai só... Não é um arco tão interno do personagem, né? Poirot, ou sei lá, quem esteja investigando, a Miss Marple, elas não mudam, eles ficam do mesmo jeito, mas eles mudam a vida dos investigados, digamos assim, porque eles revelam, né? Mas é isso, dado assim. Olha lá, Débora Veiga. O clímax do livro A Garota do Lago seria quando descobrimos quem matou a garota? Garota do Lago, eu não sei se eu li essa história, então não sei. Falando nisso, Laura, eu não tenho certeza, porque faz bastante tempo, mas eu acho que eu diagramei esse livro. Garota do Lago? É da Planeta, Débora? Esse é um best-sellerzão, né? Mas eu não me lembro se eu li. Eu não lembro, eu acho Não lembro, Débora. Em geral, quando tem um mistério, em geral, quando você descobre quem matou, sim, esse é o clímax. De modo geral, nas histórias modernas, pelo menos, em vez de ser um estilo Agatha Christie, de simplesmente ser falado quem é o assassino, aí a polícia vai lá e prende a pessoa, em geral existe um confronto com o assassino. Então a investigação leva a uma luta, a uma briga, a uma quase morte, e aí o assassino é revelado. Em geral, tá? Mas eu não estou lembrando dessa história, então não posso te dizer. Eu chequei aqui, não foi eu que fiz, não. Esse livro é da Faro. Tá. Confundi com o da Planeta, que tinha um nome parecido. Tá, pode ser.